Salve Corinthians, salve galera do Timão. Pessoal, vivi para ver o Corinthians sendo amassado pelo Novo Horizontino em plena Neoquímica Arena, pessoal. Foi amassado sim. E digo mais, Novo Horizontino botou o Corinthians no bolso. E o terceiro gol do Novo Horizontino? Olha só a falha. Depois vocês vejam esse gol com mais calma. E veja a falha do zagueiro e tanto do lateral também, o Hugo, que não acompanhou. E o segundo gol também. Primeiro, não, Corinthians na defesa, pessoal. Não é mais o mesmo. Acabou o Corinthians, mano. Acabou. Meio campo do Corinthians, já era. Nós temos Maicon, pessoal. Maicon. Fausto Vera. Eu queria entender porque o Maicon tem cadeira cativa no Corinthians. Eu queria entender porque o meio campo do Corinthians ser um Maicon parece que não vai. Eu queria entender, mano. Porque o Mano Menezes insiste tanto no Maicon. Sabendo que o Maicon é um idoso jovem. O Maicon hoje é um idoso em um corpo jovem, pessoal. Não dá pro Maicon vestir a camisa do Corinthians. Não dá. Hoje o Matias Rojas jogou. Hoje ele jogou bem. Espero que continue assim. De resto, pessoal, eu também não consigo entender como que o Wesley não é titular nesse time. Pessoal, usa aí o espaço de comentário e fala o que você pensa. Fala o que você quiser. Porque a tão temida Neoquímica Arena hoje... Hoje é salão de festa para qualquer um. Qualquer um chega lá e faz o que quer. E eu que tava esperançoso... Porra, mano. Porra. Eu comecei o ano esperançoso. Achando que o Corinthians agora vai. Não. É mais um sofrimento. É mais um 2023 em pleno 2024. Pessoal, fortalece com like aí. Fala o que você pensa. Usa aí, usa o espaço de comentário para dar a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. Comenta, pessoal, porque eu tô revoltado com esse time. Tô revoltado. Vamos pro vídeo aqui e não esquece do like. Vamos tentar bater a meta de 1000 likes aí para ver se o Mano cai. Porque o Mano tem uma parcela de culpa, mas não tem mais jeito pro Mano não. E que venha o Cuca, volta a Cuca. Tem, cara. O corintiano, ele toma um gol, ele já entra em parafuso, porque ele fala, acabou o jogo. Esse elenco não sente, Benjamin, um poder de motivar dentro de si, de falar, porra, vou empatar, mano, a torcida tá vibrando, a torcida tá me empurrando. Esses jogadores, Benjamin, um monte de criado pela avó. Sabe aquele jogador de condomínio criado pela avó? Ai, meu Deus, tomei um gol e agora meu mundo acaba. Esses jogadores do Corinthians têm cara de derrotados, Benjamin. Aí beleza, o Mano Menezes. Vamos lá, um capítulo à parte. Começou até bem, quando ele tira do time Fausto Vera, quando ele tira Rojas, quando ele tira Yuri Alberto, estavam mal, merecem sair do time sim. Apesar do Maicon ter a sua cadeirinha cativa que ele não saiu. Porém, o Corinthians começou até melhor que o Novo Horizontino, mas beija no segundo tempo. O Ranielli, no primeiro, ele sentiu lá um desconforto, ele até falou pra médica lá, uma pinçada e tudo mais. Mas, cara, ele continuou no jogo. Então não dá pra usar como desculpa a lesão do Ranielli pra ele ter saído no segundo tempo. Se ele continuou o primeiro tempo inteiro, ele sentiu essa lesão, acho que antes dos 20. Continuou o primeiro tempo inteiro e até metade do segundo vai falar que é lesão? Não é lesão. E o Ranielli, Benjamin, com todo o respeito, mas sem uma perna, ele é melhor que Fausto Vera. Esse argentino de sangue doce aí, está de brincadeira. O Ranielli não pode sair do time do Corinthians. O Ranielli é a alma desse time, Mano Menezes. E aí não dá pra te defender. Culpa sua, sim. Mantém o Ranielli até o final do jogo. E aí ele troca, Benjamin. O Corinthians até deu, talvez aí com as entradas ali, o menino, o Wesley, enfim. O Corinthians acaba fazendo seu primeiro gol com o Yuri Alberto. Mas, cara, não dá. Augusto Melo, pelo amor de Deus, o momento de trocar é agora. Eu sou contra mexer em treinador, Benjamin. Eu sou contra você não manter um trabalho. Benjamin, qualquer um, pior do que tá, não vai ficar. Benjamin, de 5 jogos, o Corinthians tem 4 derrotas. Mas quem? Mas aí a função do executivo não tem de uma futebol. cláusula de 20 milhões para mandar embora o Mano? Então, parece... Ou não? Será que isso é mentira? Parece que é menos. Parece que nos 15 primeiros meses do contrato do Mano Menezes, se o Corinthians mandasse o técnico embora, ele teria que pagar os salários até o término de 2024, que seria o término desse ano. A partir do próximo ano, que o contrato dele vai até o final do ano que vem, são 3 meses de salário a multa rescisória. Ou seja, se o Corinthians mandar ele embora agora em em fevereiro, ele terá que arcar com os restantes aí dos salários até o término de 2024. Isso daria talvez em torno de uns 10 milhões, não seria de 20, mas é muito dinheiro também. Parabéns pro Duílio. Pois é. Isso aí. Parabéns pro Duílio. Duílio Monteiro Alves foi o pior presidente da história do Corinthians. Augusto Melo, eu cansei de falar para você, tem que fazer uma auditoria. É óbvio que o Corinthians tem que olhar para o presente e principalmente para o futuro. Mas ele falou aqui que estava fazendo. Mas não está. Não? Não. Como não? Não é auditoria. Ele falou aqui que era. Mas não é.
O que está sendo feito pela Ernst Young é uma consultoria que foi a mesma usada pelo Flamengo para tentar arrumar a parte financeira. Tá? Agora, tem que fazer também uma auditoria. A gente sabe, isso aqui é Brasil, como as coisas funcionam, mas que pelo menos todos os responsáveis por ter deixado o Corinthians nessa situação sejam punidos, ao menos dentro do clube, sejam expulsos do clube, para que nunca mais possam se candidatar a nada. Porque o Duílio não pagava ninguém. Bom, ninguém lá no Corinthians paga ninguém, né? Ninguém lá pagava ninguém. Aí ele assina a confissão de dívida, joga tudo pro outro. É aí que eu acho que eu concordo com o Mano em partes, porque é o seguinte, antes de você falar jogador, treinador, primeiro essa transição, que era a situação para a oposição. A situação não pagava ninguém, eu tinha endividado, o que vai entrar sabe disso aí, e começou a prometer mundos e fundos sem poder... Falou demais também. Falou demais. Então isso daí acho que tumultua. Eu vi a entrevista depois do Clássico São Paulo do Mano, ele falou, gente, primeira coisa, a gente tem que ver que eu perdi 12 e peguei 3. Eu perdi 12 jogadores. Se o time do ano passado era ruim, e todo mundo entende, acho que a gente entende geral que era ruim, rapaz, você perde 12 e aí você vem com 3, você não quer que o time vai ser melhor. Vai ser pior, como você bem disse. Mas aí é o planejamento da diretoria que saiu e da diretoria que chegou. Você deixar a ponto do Mano falar, pô, esse time aí, eu perdi 12 e você concorda comigo? Acho que o Gil jogava nesse time de hoje, não. O Renato Augusto joga nesse time de hoje? Não sei, cara. Eles estão jogando no Santos. Não o Renato Augusto. Eu vi o Gil e o Juliano jogando no Santos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 jogos do Santos. Eles jogaram muito. A defesa do Corinthians era Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Ah, sim, que prometeram. Que era uma baita de uma dupla de zaga. O Lucas Veríssimo foi embora. O Gustavo Henrique foi contratado e acho que está machucado. Nunca vi isso. Não joga. Esse Félix Torres é bom jogador. Bom jogador. Aí o Caetano foi expulso. Mas o que não dá pra entender, Benja, Luiz... Ó, tem um recado pra você aí. Peraí que o maluco do... Tem que sair. Vai vir quem? Mas aí, vai colocar o Danilo? Não, mas é que tá. Qualquer coisa. Não, a princípio pode ser o Danilo. Benja, quando você... É o Cuca de volta? Benja, você gostaria do Cuca? Pode ser. Qualquer técnico que tenha hoje no mercado, o Corinthians tem que ir atrás. Eu acho que improvável, Benjamin, o Corinthians tem uma situação hoje pior do que aquele. Você acha que o Mano vai entregar o cargo daqui a pouco? Eu acho que não tem mais onde ele tirar. Porque o Luiz Ademar estava falando aqui a respeito da perda de jogadores e a vinda de 3, somente 3. Mas, Luiz, independente de quem seja o reserva do Corinthians, tem que ser melhor do que esses caras do São Bernardo, do Ituano, do Novo Horizontino. Eu tenho, assim... Olha o investimento que o Corinthians tem. Tudo bem. O Novo Horizontino, por exemplo, camisa 10 do Novo Horizontino, eu tô achando que ele vai vir pro Palmeiras. O Palmeiras já tá conversando. Tem interesse nele. O Corinthians estava contratando o César, que depois não acertou, que era o camisa 3 do Novo Horizontino, e foi pro Atlético Goianiense. Esse time, eu acompanhei a Série B inteirinha, ele bateu na trave com os times que subiram. Então é um time... Esse ano eles fizeram SAF. Começou lá, porque esse aí não é o Novo Horizontino que foi vice-campeão com o Bragantino, não é o mesmo, é outro CNPJ. E aí você tem o Genilson, que foi atacante lá, que é o presidente, você tem o Luiz Carlos Goiano e você tem uns ex-jogadores. E agora esse cara com a família lá de Novo Horizonte, que dá o nome Estádio Biase, família de Biase, eles fizeram uma SAF. Então esse time é organizado, esse time tem centro de treinamento, esse time tem estádio... Tudo bem, Luiz. Mas não pode chegar, não é uma... Luiz, não é o Química Arena. Tudo bem, domingo 11 da manhã, 40 hoje o Novo Horizontino tem mais time. Metendo o Corinthians na roda. Eu tô falando do time. Hoje o Novo Horizontino tem mais time que o Corinthians. Mas isso nós concordamos. Hoje é isso que ele tá falando que é mais time. Hoje time. Hoje tem. Eu acho que ele tem mais time. Concordo. Entendeu? Mas todos nós concordamos com isso e é isso que a gente tá dizendo. É um absurdo. Absurdo, é absurdo. Claro. Aí eu concordo com vocês. O Campeonato Paulista, ele foi feito para os grandes avançarem para a próxima fase e se enfrentarem numa semifinal. O Campeonato Paulista, o regulamento é propício para isso. O risco de cair. Exato. O que o Santos fez nos últimos 3 anos, né? O que o Santos fez nos últimos 3 anos. Ô, Sheik, você mandaria o Mano Menezes embora agora? Resolve? Então, Benja, não dá para atribuir tudo na conta do cara, né? Eu acho isso uma covardia com ele. Ele tem culpa, é óbvio que ele tem culpa também, mas quem entra para jogar são os jogadores. A gente está falando aqui de entrega. Agora, sobre contratações, a gente conversa muito aí, o Mano, aí, a respeito do Fabinho. O Benja, não contratou o Fabinho? O Fabinho tá aí. Ou foi só para mostrar, olha, contratamos, tá aqui, ó. Não, o Fabinho tá aí, é um cara que entende de futebol.
Pega o Fabinho, bota ele no mercado e manda ele atrás de jogadores, porque se encontra. Você pega jogadores aí, vou falar um exagero aqui, um absurdo, se tratando de Corinthians. Você pega jogadores da segunda divisão, aí tem jogadores hoje da segunda divisão que são melhores do que esses que estão hoje. E tem que ter fome. Esses jogadores de hoje do Corinthians parece que não tem fome. Tá, mas não tem jogador no mercado, tem sim. Sabe por que tem? Em 2010, 11, o Corinthians montou um time que conquistou vários títulos, e todo mundo sabe disso, um grupo de operários. Pegou atletas que vieram de clubes pequenos, mas atletas que têm desejo, vontade de vencer. Não tem, o Corinthians pega um caminhão de dinheiro e contrata jogadores sem perfil. Não tem perfil para jogar no Corinthians. Simples. Ô, Sheik, você fala que o Corinthians contratou o Fabinho Soldado. Deixa eu te falar. Quem manda no departamento de futebol do Corinthians, acredite se quiser. Quem é, mano? Rubão. É o Rubão. Ele fala abertamente dentro do CT. Aqui, quem manda sou eu. O Mano aqui, pergunta pro Mano. Mano, o Corinthians apresentou o Pedro Raul. Quem é que deu a camisa pro Pedro Raul? Rubão. Inclusive, o Fabinho Soldado não estava nem dentro da sala, Sheik. Ele foi contratado para ser o executivo de futebol. Na apresentação do Pedro Raul, ele não estava presente. Sabe por quê? Por quê? Porque é para demonstrar, né? Porque todo mundo falando, o Augusto deu uma encostada no Rubão. Não, aquilo foi para mostrar o seguinte, vocês estão vendo quem manda sou eu. Óbvio. Então, velho, um departamento de futebol que é comandado por um cara desse, fraco, inexperiente, que rebaixou o Corinthians, rebaixou o Guará, você lembra? Você que é o rei do futebol do interior? Quem rebaixou? Quem não só rebaixou, como acabou o Guará, né? Quem era o responsável? Rubão. Então, velho, nem na apresentação ele tava, Sheik, o Fabinho. Mas isso é um absurdo, Benjamin, isso é um absurdo. Então, às vezes, a cobrança cai em cima de pessoas responsáveis, sim, como o Mano é responsável, os atletas também são responsáveis, mas aí o torcedor não consegue enxergar essas situações. O Fabinho é um cara que é capacitado, sim, e ele pode ir ao mercado e buscar atletas para vestir essa camisa do Corinthians e honrar a camisa do Corinthians. Tem sim no mercado, Benjamin, tem sim. O que precisa é de gente capacitada e com boa vontade de fazer e sem pensar no dinheiro. Tem jogadores baratos no mercado, sim, que podem vestir a camisa do Corinthians e entregar mais do que o que está sendo entregue hoje. Isso é um absurdo que está acontecendo com o Corinthians. E o problema todo não está só dentro de campo, não, está fora de campo. O problema também está fora de campo. Isso aí é reflexo do que está acontecendo fora de campo. E o torcedor precisa ir lá no CT, o torcedor não gosta de cobrar, vai lá bater um papo, sem violência, vai lá conversar. Tem que cobrar o Rubão. E aí, meu filho? O Fabinho tá aqui pra quê? Então manda o Fabinho embora. Isso é fachada? Isso é de mentirinha? Bota o cara pra trabalhar. Então, ô Benja, não dá para atribuir a culpa só nos atletas e na comissão técnica. A diretoria tem sua parcela também, e vou te dizer, muito grande. O banco tá. O Fausto Vera, o Rojas, que era outro ruim que entrou, que eu esqueci. Não, mas, ô Benja, independente disso daí, eu concordo com você com relação a isso. Roberto. Mas ele precisa dar uma cara para esse time. O Corinthians hoje, ele continua sendo um arremedo, como era no ano passado também. E eu acho que quando você tem uma pré-temporada, por mais que você tenha perdido alguns jogadores, e perdeu de fato, mas você precisa trabalhar com o que você tem. Cara, em termos de nome, em termos de qualidade, em termos de investimento, o Corinthians é muito mais do que São Bernardo, do que Ituano. Quem ele colocaria de zagueiro hoje, por exemplo? Hoje era o Raul Gustavo, porque o menino foi expulso na última rodada, não tinha o que fazer. O Fagner pregou, precisava sair. Coloca quem? Mas, ô Benja, a questão não é o pregar. Até pregar, Benjamin, o Corinthians também não produz. O Palácio machucou. O Corinthians hoje é um time, Benjamin, não adianta se escorar em desculpas. O Corinthians, ele é ineficiente em todos os setores, desde a parte administrativa até na parte técnica e na parte prática, a questão dos jogadores dentro de campo também. Os jogadores não se cobram o quanto precisavam cobrar. O Mano Menezes não conseguiu dar um padrão para esse time até hoje. Não dá para ver como é que o Corinthians joga, Eu ousaria, cara. O time da Copinha... Opa, vamos lá, Sheik. Fala, Sheik. Diga. Só em cima disso que o Mano tá falando, o teu xará, mas o treinador, ele é um cara experiente. Ele é um cara que entende futebol. Uma coisa no dia a dia, ele tentar implantar um trabalho ali e os atletas não corresponder. Porque o Mano é um bom treinador. Isso todos nós sabemos. Agora, o Corinthians não tem uma cara.
o dia a dia, mano, existe trabalho no dia a dia. O difícil é que esses atletas não conseguem pegar o trabalho. O que o Mano tem na mão hoje, o trabalho que ele passa no dia a dia, esses atletas não conseguem assimilar. Então, ele não é impossível. Então, não dá para atribuir, o Corinthians taticamente é horrível. Cara, o trabalho é feito. Imagino eu que o trabalho seja feito por conta do treinador que a gente está falando. Eu não sou defensor do Mano, não, e todo mundo sabe disso. Agora, de que adianta? O trabalho está lá no dia a dia e os atletas não conseguem pegar o trabalho. Isso acontece no futebol. O treinador implanta ali, vai, bate. O gol que o Corinthians sofreu, o segundo, terceiro gol, já não lembro mais, tantos gols. O zagueiro do Corinthians, 2 zagueiros do Corinthians não acompanham a trajetória da bola. Eles ficam torcendo para a bola não entrar ou bater na trave e sair. Isso é um absurdo para quem entende futebol. O cara tem que acompanhar a jogada até o final. Isso são detalhes da bola. Então, certamente o treinador fala isso. Mas é o atleta que tem que fazer. Mas, Sheik, só uma pergunta. Já que você foi atleta e você sabe melhor do que ninguém... Ele não foi atleta, ele foi jogador de futebol. Não, mas foi atleta também. O Sheik corria. O Sheik se dedicava. Quando ele queria, se dedicava. Dos 7 dias da semana, 1 ele escolhia para se dedicar. Mas aí fazia 2 gols em final de Libertadores. E é monstro. Mas, Sheik, o negócio é o seguinte, cara. Você falou que os jogadores não estavam pegando o que o Mano Menezes estava tentando transmitir nos treinamentos e talvez por isso o Corinthians esteja jogando bem. Pelo seu feeling de ex-atleta, esses caras do Corinthians hoje correm pelo Mano Menezes, diante das declarações que ele já deu, meio que colocando a cabeça de alguns jogadores numa bandeja, se colocando alheio a essas situações, porque a gente sabe muito bem que o jogador, quando ele quer, ele ferra o treinador. E o fato do Corinthians não ter renovado com alguns jogadores que eram líderes dentro do elenco, também, até pelo fato do Mano Menezes também não ter feito questão dessa renovação, isso não pode ter prejudicado talvez o relacionamento do Mano Menezes com os remanescentes que ficaram lá? Pode, com certeza. E a resenha de vestiário, certamente, isso aí é um fato, né? Algumas declarações do Mano, eu acho que ele foi muito infeliz, sobretudo envolvendo alguns atletas, e a resenha dentro do vestiário, os caras falam, né? Os caras conversam. E daí, dentro de campo, mais uma coisa, reflete sim dentro de campo, em comportamento, em entrega, é aquela situação, eu vou correr pelo meu treinador. Quando o treinador é maneiro, abraça tudo, abraça todos, o cara corre para ele dentro de campo. E algumas declarações do Mano, sim, não foram legais. Isso reflete? Sim, também. E os atletas não correm. Mas, assim, acho que o problema do Corinthians, são tantos problemas, mas eu acho que o maior problema do Corinthians realmente são os atletas. Você vê que os caras não conseguem pegar o mínimo. Não é possível que um mês, não sei quanto tempo, 40, 50 dias de trabalho, o mínimo para um atleta profissional é que pegue, no mínimo, a parte tática. Tenho 30 dias para 15 dias para fazer uma pré-temporada. Cara, hoje a preparação física ela está muito evoluída. Em 15 dias, o atleta já tem um condicionamento físico bacana que dá para fazer um jogo desse. O Benja citou agora, o Fagner morreu, o João cansou. Não é possível, gente, não é possível. Isso é comprometimento. Tem comprometimento com quem, Luiz Ademar? Ultimamente, o Fagner jogou bem com que treinador? O Fausto Vera jogou bem com que treinador? O Matias Rojas jogou bem com que treinador? Yuri Alberto, o Mano vai falar que o Vitor Pereira jogou. Depois jogou bem com qual treinador? Exatamente. O problema é treinador? Não é. Assim, eu respeito o Sheik, jogou bola, tem título nas costas e tal, conhece de vestiário e tal. Mas eu acho que assim, por exemplo, você falar para jogador que joga no Corinthians comprometimento... Precisa pedir? Não precisa, né? O Muricy fala uma coisa que eu concordo demais. Você joga no Corinthians. Quem não queria jogar no Corinthians? Quem não queria vestir essa camisa? Então, o que eu acho é o seguinte, a gente já pensando para o Santos, porque já passou, já apanhou do Novo Horizontino, o Arthur entrou bem contra o São Paulo, foi campeão agora, foi artilheiro do time. Não, tô dando um exemplo. Você tem o Wesley que entrou bem. Você tem alguns moleques que foram campeões, cara. Os caras vestem a camisa do Corinthians já desde sub-15, sub-13, sub-16. Tem que dar uma, rejuvenescida nesse time. A primeira coisa, eu acho que eu colocaria, cara. Não é possível que não tenha um lateral direito que foi campeão da Copinha. O Fagner não tá conseguindo. Então, o Fagner não tá conseguindo jogar segunda e quarta e domingo. Luiz, o Matias Rojas, ele anda. Exatamente, cara. É uma coisa que chama atenção, gente. Então... Ele saltita. E não tem um filho da mãe dentro daquele time
Pra dar uns berros na orelha do cara. Eu acho que vocês concordam comigo que de todos os grandes que nós estamos acompanhando, o bagaço físico do Corinthians é evidente. Então vou perguntar pro Sheik, o bagaço físico. Ô Sheik, eu tenho uma informação, eu já tinha falado pro nosso mano aqui, que o elenco não gostou da saída do Bruno Maziotti. Muitos falaram assim, ó, se for pra trocar o Bruno Maziotti, espera. Agora é começo de temporada, não era a hora. Espera o meio do ano. E mandaram embora. E a parte física do Corinthians, ela tá estranha. Isso não pesa também? Ô, Benji, daí isso é informação, tá? Isso é informação. Metade do elenco ficou bem chateado com a saída do Bruno, que é um cara que... falar da capacidade dele enquanto profissional é chovendo molhado, como diz o outro, Bruno, fora do normal. Foi uma perda muito grande para o Corinthians. Isso eu entendo que foi política a saída dele, né? Porque o Bruno vem da gestão Andrés, do Ilho, enfim. Acho que teve uma confusão aí na hora de mandar o Bruno embora. Não foi avaliado o profissional, e sim a gestão lá atrás, quando ele chegou no Corinthians. Eu não entendo isso de uma maneira bacana. Eu acho que é uma confusão. O Corinthians é maior do que qualquer um que esteja lá hoje. E o Bruno, sim, uma perda absurda, e muitos atletas, eu ficaria também, tá, Benji? Eu ficaria, porque o Bruno, ele é extraordinário. Sheik, vou pedir. Rapaziada, eu também acho que foi um erro a saída do Bruno Maziotti. Pessoal, ele é um dos melhores preparadores físicos, se não o melhor, pessoal. Se não o melhor. Esse é o Corinthians, essa é a gestão Augusto Melo, foi isso que o Duílio fez com o Corinthians e tá indo de mal pra pior, pessoal. E é risco pra não cair resultado da porra. Correndo risco pra não cair num Paulistão, pessoal. Olha o ponto que chegamos. Dessa vez não vai ter grafite não pra salvar, hein? Porque para os mais jovens que não sabem, o grafite já salvou o Corinthians uma vez. Jogando pelo São Paulo, o grafite foi lá, fez um gol e salvou o Corinthians do rebaixamento no Paulistão. Você não lembra? Pois eu lembro. Pessoal, usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião e fortalece com o like. Forte abraço. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.